Agora 7 horas e 51 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. No programa de hoje, destaque para o jornal Folha da Manhã, impresso aqui nas bancas e nas casas dos assinantes. Rio Paraíba ultrapassa a cota de transbordo em Campos. Hoje, por volta das 6h15, a Defesa Civil fez a última medição e chegou a 10,84. A cota máxima aí para transbordo é acima de 10,40. E para passar o dique, a partir dos 11 metros. Então, a apreensão, a preocupação, todas as medidas aí que devem ser tomadas neste momento, né, tá não só em Campos, mas em várias cidades aqui da região norte, noroeste, como estamos falando desde cedo, e o programa hoje recebe aqui o João Siqueira, diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba, e explica pra gente, fala pra gente essas soluções que poderiam já ter sido feitas. Você sabe que essa questão de solução não é pergunta, não. Vou só fazer uma colocação e a gente vai voltar com a Luísa para abrir esse bloco. Mas só colocar, nessa questão de solução, Cardoso Moreira, eu sou de Italva, Cardoso Moreira é muito mais baixo, é mais baixo que Italva, né? E ali o rio subiu um pouco, já atinge a população. Mas qualquer subida ali da medição já atinge bastante a cidade. Havia, até na década de 90, a possibilidade de abrir um estudo para desviar o rio da cidade, né? Mas acho que isso aí é o que o João falou mais cedo, fica inviável. Pelo que ele apresentou, tem solução muito mais barata. Aloysio, eu volto com você, por favor. Sinceramente, eu tenho amigos em Cardoso, o mais correto, Cardoso, seria mudar a cidade de lugar. A cidade foi construída no local errado. A cidade foi construída numa baixada. A cidade foi construída num escoador natural da água do rio quando período de cheia. Foi feito para dar errado Cardoso. Sinceramente, eu não sei quem é o fundador de Cardoso, eu conheço um pouco de história, mas nem tanto. Mas é o caso de afogá-lo no Rio Paraíba, porque ele pensou muito errada a localização da cidade. Nem sabe. Cardoso é feito para ser inundada em período de cheia. De todas as cidades aqui ao redor, sim. É que certamente isso vai acontecer 11 em 10 vezes. Entendeu? Agora vamos lá. Em relação a essas áreas de expansão natural do rio, João, tem aqui uma ouvinte, a Dilcimar Toledo da Silva, duas vezes, né? Dilcimar Toledo da Silva, Toledo Silva. Mas enfim, Dilcimar Toledo da Silva, que coloca aqui, em relação à proposição que você faz da construção dessas cisternas como existe em São Paulo, tanto no Rio quanto em Minas, né? Que não existem, para reservar a água da chuva no período de cheia, né? E controlar a vazão, impedir a expansão lateral do rio pela calha, além da calha, e reservar essa água para o período de estiagem. Ela coloca aqui, a região já tem esses reservatórios, chamados lagoas, mas não estão suportando. E no ponto final de hoje, que traz a sua proposta de solução dessas cisternas, a saber, nos rios Pomba, no rio Moriaé, e ali no entroncamento do rio Paraibuna e Preto, confluindo no rio Peixe para afluir no Paraíba, o Sofiati, o ecohistorador Sofiati, mentalista, que teve aqui ontem nesse programa, inclusive, colocou assim, abre aspas, é a eterna repetição. As chuvas de verão engordam os rios e inundam os núcleos urbanos, provocando destruição. Terminadas as chuvas, a reconstrução. Tudo é feito como antes, até que as chuvas seguintes destruam tudo novamente.
A solução são canais para conduzir a água excedente para lagoas abertas nas margens e reguladas por barras que permitissem o fluxo hídrico. As barragens para hidrelétricas e transposição não liberariam excedente rio abaixo, sem se portar com a sorte das cidades. Vias alternativas que permitissem o escoamento do excedente hídrico ao mar, o Sofiati colocou. Como é que você vê aí o que o Dicimar e o Sofiati colocam, João? Vamos falar da nossa região aqui agora, né, Luiz? Um pouco mais. Se eu for falar sobre o que Sofiati e a leitora aí, Francimar, falou, eu falaria aqui umas 4 horas seguidas. É o seguinte, primeiro, Luiz, vou fazer uma parte a você. O mesmo raciocínio que você usa para Cardoso, nós temos que usar para Tafona. Se a solução fosse assim mais fácil, vamos tirar a Tafona todo do lugar, né? Porque está no lugar errado também. Mas o que a gente propõe, nós temos um grande dilema, Luiz. Ou nós voltamos para a floresta e vivemos como índio, ou nós nos adaptamos às condições climáticas. Adaptações que são tentativa de controlar a força da natureza e adaptação aos locais que nós podemos sobreviver com mais segurança. O adensamento urbano é uma das estratégias ruins hoje. O Rio de Janeiro, daqui a alguns anos, vai ter um êxodo urbano. Com certeza isso vai acontecer. A população vai se conscientizar disso. Precisamos fazer uma logística para que nós tenhamos a mesma qualidade de vida no interior do que nas grandes metrópoles. Aí a própria população já vai fazer esse fluxo migratório, que eu acho que é o ideal. Mas tem soluções, por exemplo, por que Cardoso vai para o fundo? Ela está no lugar errado? Está. Mas o Rio Muriaé chega ali na Coab, nós temos uma régua de monitoramento, quando o campo está a 10,84, lá deve estar uns 13, 14. Entendeu, Luiz? O Rio Muriaé sobe muito mais do que aqui em Campos. A foz do Rio Muriaé é em Campos. Então, quando o rio está cheio aqui, o Paraíba, o Rio Muriaé, né, enche a correnteza, vem lá de Cardoso, Italva, Muriaé mesmo, né, Itaperuna, chega no rio, na foz, ele não tem para onde sair, como se fosse o mar, né, ele só enche. Por isso que vai para o fundo. Se a gente fizesse, por isso que foi feita essa obra de 600 milhões, esse projeto que não foi à frente, infelizmente, para amortecer essa chuva. Estava previsto, inclusive, se fazerem pulmões, entendeu, Luiz? Quando vem essa chuva lá em Muriaé, faria uma área de pulmão mesmo. Quer dizer, uma área que a água se alagaria essa área, vamos dizer assim, rural, antes de alagar Cardoso Moreira e tal, Itaperuna, etc, etc. Então, soluções existem. Precisa o homem se adaptar a elas e conscientizar que é necessário. Segundo, as lagoas. São duas coisas bem diferentes. A Baixada Campista, né, 2.800 quilômetros quadrados, de uma planície de 0 a 15 metros de altitude, você vê, é uma mesa. Você jogar um copo d'água numa mesa da sua casa, ele vai se espalhar totalmente uma área imensa. É isso que acontece. As lagoas da Ceia, principalmente Campelo e de cima, elas já fazem esse papel de amortecimento. Só que a capacidade delas ainda é pequena pelas suas bacias hidrográficas. Macabu, Prata, Imbé, Urubu, etc., né? Eles não têm, e o Campelo lá de Morro do Coco, etc., não tem capacidade de amortecer quando vem uma chuva de 400 milímetros, como aconteceu em 2008. Então, a lagoa é insuficiente para isso. É o papel delas, mas é insuficiente para esse papel. Precisa sim, de uma ação humana para um controle maior dessa profusão de águas, para se adaptar às condições climáticas de hoje. Ou então, saímos todos daqui, como a Luísa propôs, vamos morar em outro local. Se a gente for para Teresópolis, Petrópolis, corremos o risco de sofrer deslizamento, como aconteceu lá em 2010, né? E, infelizmente, é muito pior do que a nossa realidade aqui. Não desejo para ninguém. Mas, enfim, eu gostaria de destacar, Luiz, alguns fatores. Essa carta, eu gostaria de agradecer ao prefeito. Não sou político partidário, tá? Deixar esclarecer bem aqui que não estou fazendo nenhuma política partidária. Só que o prefeito, através do vice, né, Vladimir, se propôs a assinar a carta de imediato, assim como a Carla Machado. Então, é muito importante que nós tenhamos o comitê esse apoio, tá? Isso vai despertar a política pública, como eu falei lá atrás, que é o único objetivo da carta, não é atingir ninguém, nada disso. E, segundo lugar,
Uma ação que melhorou muito a nossa cheia aqui em Campos, os efeitos dela, foi a abertura da barra, a antiga barra lá em Atafona, que você conhece muito bem, que foi fechada em 2019, foi reaberta em 2020 por causa da força do rio, que ela estava ainda com pouca areia, mas esse ano mesmo, essa vazão, ela não se abriu. Então, a prefeitura foi lá 11 horas da noite, fez um pequeno canal, e hoje tem mais de 100 metros lá de uma nova foz, que é antiga, né? Então, tem a saída de água, e isso melhora muito a inundação na nossa região. Inclusive, João, desculpa te interromper, tem até que o Aloysio fez uma pergunta aí do grupo de WhatsApp do programa, e eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui o streaming do Face, que vem do ouvinte Renato Carvalho de Oliveira. A Luiz fez também do Face, né? Bom dia a todos. O senhor acha que o fechamento natural da foz pode servir como um represamento e agravar as cheias dessa vez? Essa pergunta é excelente. Cai direto no meu colo e eu agradeço as outras e essa também. Isso é comprovado, Cláudio Nogueira. Quando o São João da Barra abriu um pequeno canal, a força da água resultou num canal de 3 metros, 11 horas da noite. No outro dia de manhã, já tinha um canal de 100 metros. Por que isso ocorreu? Porque existia uma energia potencial de água represada ali, que fez com que esse canal aberto, pequeno canal, se abrisse mais de 150 metros. Você calcula a vazão que sai ali. Se existiu essa vazão, o volume de água que sai ali, se existiu essa vazão, porque ela estava represada anteriormente e certamente estava causando cheia inundação a montante da foz do Paraíba do Sul. Então, foi uma ação muito efetiva, do qual todos nós aqui da região lá da foz, né, agradecemos, de poder aliviar essa pressão da água de Campos até a foz. Então, é uma ação que deveria ser feita anualmente, tá, Luiz? Sempre que houvesse uma cota, a cota se aproximasse de 9,5, assim, isso deveria ser feito novamente. Bom, então, as lagoas, né? Você perguntou uma outra coisa, Luiz, eu não anotei aqui, talvez tenha esquecido de responder. Foi o que você perguntou, me perdoe? Não, a Dilcimar e o Sofiati colocam que... a Dilcimar coloca que as lagoas já funcionam como esse reservatório. De fato, isso é verdade, mas que elas não estão suportando. Até porque muitas lagoas foram aterradas, né, pelo homem. Algumas inteiramente, outras com uma lagoa feia, diminuídas em mais de 50%. Mas o que o Sofiati coloca é que esses canais, com essas lagoas, servem naturalmente para escoamento da água da cheia, que eles deveriam ser reativados, né, e otimizados. Ele coloca isso como solução. São os reservatórios naturais, né, da água excedente da chuva. É totalmente verdade, né? O Sofiati é um grande historiador e, mais uma vez, eu vou recorrer à história, Luiz. Se não houvesse essas obras, Luiz, eu não estou questionando se elas estão corretas ou não, tá? Não estou questionando. Estou avaliando o efeito hoje. Se não fosse essas obras do DNOS aqui em Campos, como na Baixada Fluminense, por exemplo, se não houvesse a transposição para o Rio de Janeiro no sistema Guandu, não haveria Baixada Fluminense, Itaguaí, Campo Grande, não haveria ninguém ali. O Rio Paraíba abastece 9,5 milhões de pessoas na metrópole. Se não houvesse a transposição do Rio Paraíba do Sul, o Rio de Janeiro, ao invés de 14 milhões, teria apenas 14 menos 9,5, né? Daí 3,5 milhões de pessoas. É essa a realidade do Rio de Janeiro. A mesma coisa que em Campos. Se não houvesse as obras, isso aí vamos recorrer à história. Em 1940, Saturnino de Brito, a pedido do governo federal, eu tenho um livro aqui que retrata isso, a ata da reunião, primeiras reuniões, foi me doado lá em São Paulo, foi pedido, né, desde a enchente de 43 e tal, essas coisas todas, cerca de 55, foi pedido alguma obra para conter cheia na planície Goitacá, porque já existia pessoas aqui, né, vida humana. Então foi feito aquele dique de pedra de Tereré, né, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que hoje está todo rompido em vários lugares, né, na margem direita do Paraíba do Sul. Por que isso foi feito?
Porque o Rio Paraíba do Sul, Luiz, ele entrava ali em Tereré, pegava a Lagoa Feia e saía na Barra Velha, lá no Açu, entendeu? Lá na Barra do Furado, naquela região. Isso era normal todo ano. Toda a planície de Goitacá ficava... Eu já falei que você tem cotas aqui de menos 1,5 até 6. Se o Rio até hoje está em 10,64, você imagina a quantidade de água que estaria na Baixada. Essa quantidade de água de 10,84 estaria toda na Baixada Campista. Isso levava 6 meses, criava todo tipo de doenças, né, causada por vetores, né, de mosquitos, etc, etc. Então, foi feito um departamento de obras e saneamento para sanear essa região e possibilitar a vida humana. Se foi correto ou não vou questionar aqui, nem tem capacidade para isso. Só eu quero dizer, se existe vida humana, assim como na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, pela transposição do Rio Paraíba do Sul, se existe vida humana aqui na Baixada Campista, 2.800 km², é por causa dessas obras de contenção. Isso depois teve um segundo momento, em 1968, depois da enchente de 66, que alagou toda essa região, o dique de pedra se tornou obsoleto, foi pedido uma solução à empresa Galioli italiana, que tem um livro que propôs 4 soluções para a nossa região conter cheias. Hoje, como nós estamos propondo sistemas, na época foram feitas quatro opções. Uma delas seria esses pulmões de amortecimento de cheias, outra seria o desvio do Rio Muriaé, ali pela São Francisco, lá em Guaxindiba, e outra foi no novo canal Antônio Rezende, que foi feito saindo aqui da usina São João até a Foz do Guaxindiba, ligando a Foz do Paraíba do Sul à Foz do Rio Guaxindiba, lá em Guaxindiba. E a terceira, a quarta opção foi a contenção do Rio Paraíba do Sul por diques, que foi feito de Campos até São João da Barra e de Campos até Gargaú. Então, hoje o rio é contido por diques. Você está dizendo aí que o dique é 11 metros. Esse dique foi feito com a cota 12, porque já se sabia de 66, que teve aqui 9.000 metros por segundo, foi a maior enchente da história do Paraíba do Sul, e esses diques suportariam, teve uma cota aqui de 11,5. Então, os diques teve uma cota de 12 metros, você vai para São João da Barra, a cota da crista do dique é 12 metros. E na margem direita, São João da Barra, que é a região mais populosa. Na margem esquerda, São João até Gargaú, a crista é 11,5. Mas se houvesse uma enchente extraordinária de 500 anos, sairia para a margem esquerda, daria menos danos à população. Aí você fala, como é que o dique é 11 metros? Porque não tem manutenção. Foi feito com a crista de 12 e 11,5, mas tem locais mais baixos, tem locais que foram feitas ações que reduziu essa crista do dique. Por isso que é 11 metros hoje. João, me dá licença. Só para atualizar, Nogueira falou antes que a tendência era estabilizar, infelizmente não se confirmou. A medição, que às 6h15 era 10,84, no Paraíba, aqui em Campos, ele passou às 6h30, 10,85, às 6h45 a 10,86, e às 7 horas a 10,87, que manteve agora às 7h15. Então ele está agora em 10,87, 10 metros e 87 centímetros. Ele continua subindo, né? Essa é a última medição, agora feita às 7h15, né? Continua subindo. Aí, como eu disse no início do programa, ainda que as previsões de estiagem a partir de amanhã se cumpram, não só em Campos, como no Norte, Noroeste Fluminense, Sul e Sudeste Mineiro, tem muita água para descer ainda e continua subindo, o que é perigoso. E os pontos de alagamento em Campos, eles também começam a se expandir, né? Eu falei aqui que ontem à tarde estava alagando por água pelo bueiro, ali no Jardim Carioca, na margem do rio, no dique do Parque Prazeres, que é de barro, né, fechando a Francisco do Amigo, a Avenida Beira Rio ali, e do lado oposto, na Ilha do Cunha, e na Coroa, Ilha do Cunha na Pecuária, Coroa embaixo do Vão das Pontes, entre o Vão das Pontes, General Dutra e Rosinha, e também vazando pelo bueiro ali no Colégio 29 de Maio, que abrigou essas famílias desalojadas nessas duas comunidades. E agora, a água começa
a aparecer ali no Parque Vicente Dias, né? Também está com ruas alagadas. Mas aonde? Está vendo a atualização disso aqui agora. O Parque Vicente Dias também começa a haver alagamento, e ali na ponte Saturnino de Brito também, do lado de Guarulhos, né? Que fica na Francisco do Lamego. Francisco do Lamego tinha sido alagada ali em frente ao dique do Parque Prazeres. E já apresenta, ela vai correndo ali a beira-rio do lado do Guarulhos, né? Tá chegando chegando para a área central ali, né? Sim, porque ali ela se divide. Ela é Bartolomeu Lisandro até o Jardim Carioca e depois vira Francisco do Lamego. Mas é mesmo beira-rio, né? É beira-rio. Então começa também a ponto de alagamento ali do lado de Guarulhos, ali na ponte da subida da ponte de Brito. Ali é Vicente Dias já. Como ali, no conhecido conjunto residencial ali, o pessoal apelida de Balança Mas Não Cai, aquela região ali já está bem cheia. Agora, recebi uma informação também, Aloysio, e ali da BR-356, o seu João, lá próximo a Furnas, a Ilha do Cunha ali também já tem água na pista. Já tem água na pista ali também, antes de Furnas, um pouco de Furnas, logo depois tem a elevação ali. E é aquilo que você falou, a gente ainda está recebendo essas medições feitas aí, e com o acréscimo que você relatou agora, Luiz, sim, ainda são águas que vêm descendo aí da região ali de São Fidélis. A expectativa é de que, estabilizando lá, conforme está acontecendo agora pela manhã, é de que essas águas continuem chegando aqui, mas pare por aí, tomara que seja assim. Ô Luiz e Cláudio, as pessoas, aproveitar esse programa seu aqui, com o alcance que ele tem, para dar uma informação preciosa. As entidades, hoje, né, a desvalorização das entidades, Aloysio, é grande, você sabe disso, mas o seu veículo de comunicação deve bater nisso sempre. As instituições públicas devem ser valorizadas. Uma delas, que eu mais valorizo, é dos bombeiros. Os bombeiros levam um mês lá fazendo exercício sem trabalhar. Mas um dia que ele salva uma vida, 10 vidas, valeu o mês dele o investimento que foi feito lá. Ele está ali de prontidão, em poucos minutos ele chega num acidente de carro e salva uma vida. Isso vale tudo para mim, no caso, né? Acho que vale. E as instituições, né? Nós, tudo isso que você está falando aí de previsão, Luiz e Cláudio, nós tivemos uma reunião ontem com a equipe do INEA, do Rio, que é muito boa, o Edson Falcão e a Larissa Costa, né, são da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e do INEA, junto com o superintendente aqui de Campos, Eduardo Crespo e o Alain, e anteriormente, nós tínhamos conversado com o Pascotto aqui da Defesa Civil, e a previsão ontem de manhã era de chegar a essa cota de 10,84 ou 11 metros, tá, Luiz? Nós já sabíamos disso. Então, trabalhamos muito, a Defesa Civil está 3 dias sem dormir, a equipe deles. E nós, do comitê, montamos uma equipe de crise também, desde ontem estamos fazendo uma análise dessa crista de água que veio e de onde veio essa água, tá, Luiz? A nossa função é entender daqui para frente onde vai chover em Minas, quanto vai subir aqui em Campos. Isso que nós queremos estabelecer uma meta dessa. Então, nós já sabíamos dessa crista, a Defesa Civil trabalhando incessantemente, por isso que eu fiz essa carta, e estamos preparando isso, e junto com a superintendente do INEA e lá do Rio de Janeiro, nós sabíamos que ia subir e começamos a entender. Só que o próprio prefeito Vladimir disse que estava sendo estabilizado lá em Minas e a Montantes, Muriaé, etc. Depois voltou a chover. O problema, Luiz e Cláudio, é que nós não controlamos a chuva, nós só sabemos que choveu. Quando chove, vem água. Então, estava estabilizando, choveu, vem mais água. Agora está estabilizando de novo. Então, gostaria de deixar outra coisa clara aqui, Luiz, no seu programa. Não pense em chuva em Campos. Olha a janela, está chovendo. Não importa para o Rio Parede do Sul, nada. É bom para a Lagoa, para a agricultura, mas para o Rio Parede do Sul, nada. Olha para Juiz de Fora, Cataguases, Belo Horizonte. Belo Horizonte não vem, não, mas é toda a região lá, né? Cataguases, depois de Belo Horizonte para cá, Serra de São Geraldo, Viçosa, em toda aquela região ali, e a própria aqui, Rimuriaé, Miraí, etc. Se tiver Pirapitinga, se tiver Além Paraíba, estiver chovendo ali,
você sabe que vai chegar aqui. Então, a previsão, Luiz, de subir mais ainda um pouco aqui em Campos é corretíssima. Nós já temos essa previsão, estava contando com isso. Mas por quê? A chuva de Juiz de Fora, do Rio de Peixe que você falou, Preto Paraibuna, ele leva 3 dias para chegar aqui. Então, a vazão que aconteceu lá ontem vai chegar aqui amanhã, certo? A sorte nossa que o Muriaé leva 6 a 12 horas para chegar aqui, a nossa água, a cabeça d'água. Se parar de chover lá em Muriaé, em Itaperuna e Pava também, do Pomba, aquela região, diminui rapidamente a vazão que chega aqui em Campos. A gente pode medir ali em São Fidélis. Quando diminui a vazão de São Fidélis, a gente sabe que amanhã, mais tarde, de manhã diminuiu São Fidélis, à tarde vai diminuir em Campos. Então, é essa estrutura que a gente acompanha diariamente, entendeu? Então, nós temos esse monitoramento, nós fazemos hoje aqui no comitê esse monitoramento, nós fazemos um monitoramento assim, para entender esses fenômenos e projetar ações de mitigação desses fenômenos. A Defesa Civil não, de pronta ação. Ele liga para Muriaé, está enchendo, vamos preparar a população aqui para tirar dele do punho, para tirar não sei de onde. Então, realmente, são ações diferentes que são complementares, tá, Luiz? A nossa ação no comitê é de gestão, entender os fenômenos, propor ações que venham a mitigar todos esses fenômenos climáticos, tanto de seca quanto de inundação. E eu acho que aqui em Campos está dentro da previsão, tá? Pode subir um pouquinho mais, mas a sorte nossa, se tiver o Pomba e o Muriaé, como está, estabilizando ou reduzindo vazão, rapidamente nós vamos ter uma estabilidade aqui em Campos, depois de algumas horas, tá? Pode ser até 12 horas, mas algumas horas, dependendo da intensidade de estabilização ou de redução de vazão no Muriaé e no Pomba. Juiz de Fora já demora um pouco mais, nós vamos receber essa água ainda, mas se Pomba e Muriaé reduzirem vazão, a gente suporta essa água de Juiz de Fora, que vai vir lentamente, e aí a gente consegue não subir mais em Campos. É a expectativa para o final da tarde, tá, Luiz? É previsão, mas é a expectativa. Só para pontuar algumas coisas, isso que o João, essa imagem que o João usou, de que a bacia hidrográfica é o telhado, onde cai a chuva, e o rio é a calha, onde corre a chuva, é perfeita, né? E o João, quando eu citei que o certo de o local era Cardoso, seria tirar mandar a cidade de local e não Rio, ele falou que ele podia ver como índio, é melhor voltar para a mata. Quando eu falei de Atafona, você ficou zangado, né, Luiz? Eu vou chegar a Atafona. Eu só queria pontuar uma coisa. Eu sabia que é venda evolutiva, mas eu gosto disso. O debate é muito bom. O embate não, mas o debate é maravilhoso. Se a gente tivesse dos povos originais a convivência com o meio ambiente, nós certamente não estaríamos atravessando esse problema aqui em Campos, nem na região, né? E em relação a viver na mata, só para esclarecimento, como o João disse, ele gosta muito de história, eu também. No século XVI, quando o europeu chegou à América, a maior cidade do mundo, urbana, não era Londres, não era Madrid, não era Lisboa, não estava na Europa, não estava na Ásia, não estava na África. Era Tenochtitlan, a capital asteca, tinha 1 milhão de habitantes, dominada por Cortés, onde hoje está a Cidade do México, que ainda continua uma das maiores cidades do mundo, né? Então, só para tomar cuidado com essa coisa do índio e mata. Ele chamou a cidade do mundo no século XVI. Maior que qualquer outra cidade do mundo. E foi tomada por a ferro e pólvora, né? Cavalo e peste pelos espanhóis. Em relação à Tafona, João, essa está certo. Tanto que estava esperando a devolutiva. Iemanjá está retomando o lugar dela, né? Então, isso é completamente certo. Agora, só para terminar o bloco, tem uma pergunta aqui da Rafaela Machado, historiadora, estamos falando de história. Ela coloca aqui no streaming: bom dia, gente, grande João Siqueira, um prazer ouvi-lo pela manhã, uma grande aula. Concordo com você, Rafaela. E no streaming aqui, ela pergunta a você, também uma pergunta de fundo histórico, João. João, você tem uma atuação marcante no que se refere aos estudos sobre os rios da nossa região, de alagadiço por sua condição natural. Desde o período colonial, essa própria configuração geográfica foi moldando a fixação do homem à nossa sociedade.
Nos idos do período militar, o antigo DNOS atuou fortemente em campos e região, inclusive com a realização de muitas obras. Segundo o que percebo, essa atuação se deu em meio a alguns equívocos marcantes, ao muitas vezes atender aos interesses proprietários da nossa região, e talvez menos ao que era de fato necessário. Nesse sentido, quais foram os principais acertos e erros cometidos no que se refere às intervenções realizadas sobre o meio na nossa região e quais foram os principais acertos? Daqui para frente, o que você vislumbra como intervenção essencial, inclusive para evitar calamidades? Excelente pergunta, agradeço a Rafaela. Eu falei de instituições, Aloysio. O arquivo público que sofreu um grande revés positivo agora, né? A gente enaltece isso. E a Graziella também, do Museu de Campos, né? Que depois de construído, se não tivesse essas ações, ele estaria lá obsoleto. Isso é muito importante para a nossa cidade. Quais ações a gente achou que foi certa ou errada? O departamento, não existiria vida aqui na Baixada Campista se não fossem as ações do DNOS de drenagem para saneamento. Não foi drenagem para ocupação de agricultura. Eu discuto muito isso com o Alan do INEA, que ele também é um ambientalista, né, o Instituto Estadual do Ambiente, de que deve se voltar às lagoas. Como eu falei, o rio adentrava ali em Tereré, levava 6 meses todo alagadiço. Não são lagoas. As lagoas devem ser permanentemente preservadas, tá? Nós estamos falando de pântanos. Pântanos, ele gera metano. Uma das principais fontes de metano são os pântanos, não são os bovinos apenas, e ele destrói a camada de ozônio 10 vezes mais que o CO2. Então, produz metano. E também, se você for no cemitério de Campos, você vai ver lá, desde o Dr. Felipe Web até vários outros médicos com a idade de 30, 33 anos, a idade do nosso Senhor Jesus Cristo, eles faleceram decorrentes de inúmeras pestes que assolavam a nossa região ciclicamente, toda vez que tinha uma enchente maior. Então, a meu ver, isso é uma condição, uma visão agora particular, mas do comitê também. Nossa visão é a seguinte: nós sim devemos nos adaptar às regiões em que vivemos, nós escolhemos para viver, desde a colonização. Se a colonização deveria ter sido para a África, se o Tratado de Tordesilhas deveria ter sido feito ou não, isso não podemos questionar. Mas já que há a ocupação humana, nós temos que nos adaptar. Se não fosse essas obras, nós não estaríamos adaptados à planície do Goitacá. Seria eternamente dos índios goitacás. Se deveria ser assim ou não, eu não vou questionar. Se foi feitas as obras, Luiz, aí sim, eu vou dar a resposta a ela. Se foram feitas as obras, nós temos que manter essas obras funcionando. Porque é muito pior, Luiz, do que você construir uma casa bonita, você não conservar essa casa, né? Então, você constrói a sua residência. Se você não consertar a torneira, daqui a pouco você está na água, literalmente. Então, essas obras, como eu falei, do DNOS, desde 89, essas obras dos canais estão abandonadas. Essas estruturas de comportas precisam ser modernizadas. Nós contratamos uma empresa desde setembro de 2021, que está trabalhando, para fazer um grande projeto de recuperação de todas essas estruturas. O objetivo é drenar mais áreas? Não, pelo contrário, é aduzir a água na seca para manter o nível e a condição de todas as lagoas que existem hoje e também a saúde dos canais. Os canais hoje estão poluídos completamente com esgoto tratado, mas o esgoto tratado tem inúmeros poluentes ainda, fósforo, nitrogênio e outros mais, que atrapalham a biota, a vida peixe, essas coisas todas. Havendo fluxo nesses canais, de recuperação desses canais, esse esgoto vai ser diluído, esse esgoto vai para o mar, a lagoa vai receber água melhor do que recebe hoje, as lagoas feias, todas as lagoas marginais a esses canais. Os próprios canais vão servir de até banho para as pessoas, navegabilidade, uso de água para a agricultura, até para abastecimento humano. É isso que a gente quer, esse sistema funcionando. Isso é como artérias, Aloysio. Hoje as artérias estão todas entupidas, obstruídas, né? Então o coração, não adianta o coração bater, que é o Rio Paraíba do Sul, que aduz água para essas artérias, que eles estão obstruídos. Aí a pessoa fala, esse canal aqui, porque só tem cheiro de esgoto, rato e mosquito. Certamente.
porque ele está obsoleto, ele não está funcionando. E isso atrapalha muito a visão que a população tem dessas estruturas. Então, as críticas, Aloysio, voltando à história, não devem ser pontuais, devem ser conscientes, né? Por que a Tafona está sofrendo isso? O que podemos fazer para evitar ou coisa? Poder fazer a mesma coisa que faz lá em Guarujá, a mesma coisa que faz em Meiaípe, a mesma coisa que faz em Marataízes, só que aqui em Campos, aqui no estado do Rio, como eu falei, a política pública é paupérrima. Não são feitas ações efetivas de políticas públicas para a proteção da sociedade. Então, o próprio Cardoso Moreira, que eu falei que você tem ações que podem minimizar a enchente de Cardoso Moreira, Três Vendas, certo? Só que não são feitas. Nós sabemos quais ações. Então, voltando à resposta da Rafael, que foi muito importante, nós queremos preservar essas lagoas. Para isso, nós estamos fazendo um grande projeto sobre isso, R$1 milhão de projeto, e vamos apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Regional para a efetivação dessas obras, para a recuperação dos canais, com vista à manutenção e à saúde de todas as lagoas, tá, Luiz? Destacar isso. A nossa visão é essa. Isso não atrapalha a vida humana e beneficia todo o meio ambiente. E o Rio Paraíba do Sul, para terminar, uma característica diferente de todos os locais, Aloysio, já que você tem um conhecimento, né, mundial, ele aduz água para suas margens. O rio é a calha, né? Até São Fidélis, até Itereré, ele é calha. De Tereré para cá, a calha é mais alta do que as margens. Ele, mesmo na seca, você vê, a cota do Rio Paraíba do Sul mínima aqui é 4,40. Sabe qual é a cota permanente da Lagoa Feia? 2 metros. Então, o Rio Paraíba do Sul, mesmo na sua pior seca histórica, ele ainda aduz água para a Lagoa Feia, consegue aduzir água para a Lagoa Feia, só que os canais estão entupidos, as artérias estão entupidas. É isso que nós queremos resolver. O Rio Paraíba do Sul aqui tem uma grande capacidade, antes de jogar suas águas no mar, de passar pelas 3 fozes que ele tem. Quais são as 3 fozes que o Paraíba do Sul tem hoje? Guaxindiba, através do canal Antônio Rezende, que sai aqui na usina São João, entra aqui na usina São João, né? A própria foz em Atafona e a foz lá na Lagoa Feia da Barra do Furado, através do canal de Tereré, do Capumanga, do Coqueiro, do Campo Macaé, do Guaxindiba e do São Bento. Ele alimenta esse Baixada Campista e sai na foz lá no terminal pesqueiro, lá em Barra do Furado. Isso é maravilhoso. Não existe em lugar nenhum do mundo. Existia nos Everglades dos Estados Unidos. Hoje parece que não está funcionando tão bem, não tem tanto conhecimento. Mas esse sistema precisa ser revitalizado, essas artérias precisam funcionar para mandar o sangue para a nossa terra, para a nossa Baixada Campista, que é a água do nosso Paraíba do Sul, que é onde está o nosso coração bombeando permanentemente esse sangue e essa vida que é a água. Perfeito, João. São 8h29. Vou pedir licença novamente ao senhor, mas é rápido para a gente fazer o intervalo. O senhor falou sobre chuva em Campos, não me importa quanto ao Paraíba, claro. A gente sabe que a chuva que cai aqui não é lá grandes coisas para o Rio Paraíba. Agora, o que eu gostaria de entender, e de repente eu posso deixar aqui uma conexão só para fechar o próximo bloco e aí entrar nessa outra demanda, mas quanto ao que o senhor falou, né, nós temos uma baixada aqui, nós temos uma mesa. Se chove muito, esse lençol freático nosso que já é alto, ou é normal e nós é que somos mais geograficamente baixos, o que pode acontecer? O que dá? Porque a Baixada vive, né, com essas chuvas aí alagadas ali, aquelas regiões todas ali. Então depois o senhor explica isso pra gente também, por favor. São 8h30. Uma pausa rápida aí para você que está ligado na gente, continue ligado. Vamos voltar em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.